Olá, gente! Começamos essa semana com uma vitória no plenário da Câmara. A resistência surtiu efeito. Eles queriam porque queriam votar a medida provisória do Fundo Rural, que é a renegociação de dívidas de produtores rurais. Bom, se fosse dos pequenos, se fosse da agricultura familiar, é claro que a bancada do PSOL votaria favoravelmente, mas eles não aceitam retirar do texto os grandes, os maiores proprietários de terra do Brasil, latifundiários. E que explicação eles dão para o povo porque dizem que a reforma da Previdência é necessária porque tem um rombo, mas ao mesmo tempo renegociam as dívidas previdenciárias daqueles que têm fortunas nacionais? Isso não é justo. A gente estabeleceu uma obstrução e conseguiu que essa medida provisória não fosse aprovada. Ela caducou. Repito, se for para renegociar as dívidas daqueles que são os pequenos agricultores, a agricultura familiar, nós topamos. Dos grandes, que é exatamente o interesse que eles querem defender, não. Teve uma outra medida provisória que vocês devem ter acompanhado, que deu bastante conflito no plenário, que foi a que trata do petróleo, que, entre outras coisas, abre mão, num período de 25 anos, de 1 trilhão de reais, beneficiando também, sabe quem? Petrolíferas internacionais, Shell e companhia, retirando direitos dos brasileiros porque a cobiça pelo petróleo é muito grande. Teve até denúncia de que representante do governo inglês fez lobby junto ao governo brasileiro para que as suas petroleiras pudessem estar sendo beneficiadas. A gente resistiu no plenário, a gente demonstrou claramente que não aceitaria essa votação, porque essa é uma votação ilegítima. Vocês imaginem, o governo diz, repito, que tem que fazer a reforma da Previdência porque tem um rombo. Querem fazer com quem ganha menos do que um salário mínimo tenha que contribuir com 8%, quem está no trabalho intermitente. E aí eu pergunto para vocês, é justo que as grandes petroleiras internacionais tenham isenção em valores tão elevados e exatamente sobre a contribuição social sobre o lucro líquido? Então tira de quem nada tem ou tem muito pouco para entregar mais grana para esses representantes do setor do petróleo, que é um dos mais poderosos do mundo. A gente fez uma ampla resistência. Em determinado momento eles quiseram partir para agressão física no plenário, porque eu disse na tribuna algo que eu quero aqui repetir. Se eles querem processar no Conselho de Ética, eles que façam isso, mas a gente tem que repetir aqui o que é o fato. Olha, gente, aprovar uma medida provisória como essa, ou o parlamentar é desavisado, ou é ladrão. E é ladrão porque está roubando o futuro do povo brasileiro. E é ladrão porque está beneficiando as petroleiras internacionais, ao mesmo tempo que está retirando os direitos de quem tem muito pouco. É exatamente através desses recursos do petróleo que você poderia estar garantindo os direitos das gerações futuras, com investimento em educação, mas não, eles não fazem isso. E aí a gente estabeleceu ampla resistência, eles reagiram, partiram para uma confrontação física, a gente manteve o nosso controle, mas ao mesmo tempo a firmeza. Vamos continuar fazendo no plenário o que tem que ser feito, dizendo o que tem que ser dito. No final, eles aprovaram, mas o resultado foi apertado. 200 votos aproximadamente contra 180. Eles não tiveram facilidade, ainda tem os destaques, que é a continuação da votação na próxima semana. Vamos ficar de olho, quem sabe a gente não consegue reverter essa história, tirar, por exemplo, o artigo 1º do projeto que foi apresentado, que é exatamente o que garante esse benefício fiscal para essas petroleiras. Vamos continuar mobilizando essa semana. É fundamental a resistência no parlamento, mas a continuidade da resistência nas ruas. E para finalizar, teve uma movimentação aqui bacana de servidores, funcionários públicos, trabalhadores, fazendo uma manifestação contundente contra o desmonte da Previdência Pública. Esperamos que essa reforma da Previdência não seja votada e se porventura não, por azar, o presidente da Câmara botar essa matéria em votação,
que no mínimo eles abram as galerias para que as pessoas possam acompanhar. Eu quero ver quem vai ser o deputado que tem coragem, com galerias cheias de trabalhadores, de votar contra a maioria dos brasileiros. É importante que a gente diga, a nossa posição é a posição da maioria dos brasileiros. Isso que está sendo tocado por esse governo é uma posição de um pequeno grupo que quer lucrar com a crise, retirando os seus direitos, retirando os direitos da maioria do povo brasileiro. Vamos continuar firme aqui na resistência. Um grande abraço.